Olá, seja bem-vindo. Esse é um trabalho realizado para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na disciplina Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. No módulo 2, falamos de desenvolvimento humano, ensino e aprendizagem na perspectiva da educação inclusiva. Vamos falar dos conceitos da psicologia histórico-cultural às práticas pedagógicas. Eu me chamo Débora Nóbrega, meu sinal em Libras é a letra D, posicionada na parte alta e central da testa, descendo em direção à orelha direita, fazendo referência às mechas brancas que eu possuo. Sou uma mulher branca de meia idade, com cabelos ondulados, nariz e boca pequenos, sorriso discreto, destacado pelo uso de aparelho ortodôntico, tenho os olhos da cor de mel e estou usando uma blusa vinho que combina com batom vermelho. Uso brinco de pedra transparente de tamanho pequeno e um colar dourado com folhas vazadas, intercaladas por flores menores. Estou acomodada em um dos quartos da minha casa, havendo atrás de mim apenas uma parede branca. O objetivo desse vídeo é apresentar como os conceitos da psicologia histórico-cultural se aplicam à prática pedagógica com foco nos elementos da linguagem, construção da subjetividade e essencialidade da mediação. Também explicar o conceito da dupla mediação semiótica e a relação entre conceitos espontâneos e conceitos científicos, conectando tudo isso com situações práticas da realidade escolar. Você já parou para pensar que ninguém aprende ou se desenvolve sozinho? Neste vídeo, eu vou apresentar uma reflexão sobre como os conceitos da psicologia histórico-cultural se relacionam com as práticas pedagógicas, com o objetivo de compreender a linguagem para além da função comunicativa, sendo ela um elemento transformador da subjetividade da cultura. Levi Vygotsky concluiu que ninguém aprende ou se desenvolve sozinho. Ele era um psicólogo russo que revolucionou a compreensão do desenvolvimento humano, especialmente no que diz respeito à linguagem. A teoria sociocultural destaca a importância das interações sociais e culturais no processo de aprendizagem humana. E Vygotsky identificou 3 formas de linguagem: a fala social externa, que é a nossa comunicação com o outro; a fala privada, que é audível, mas acontece quando nos comunicamos com nós mesmos, falamos e respondemos; e a fala interna, que é uma fala que demonstra a superioridade das funções mentais humanas, né? Porque ela nos ajuda a manter a concentração, estimula outras percepções, auxilia na fixação de conteúdos, reorganiza questões pessoais e exercita a compreensão. Os conceitos básicos da psicologia histórico-cultural. O ser humano se desenvolve nas relações sociais e culturais. A linguagem é o elemento mediador entre o indivíduo e o mundo, não apenas para se comunicar, mas para constituir o pensamento, a identidade e a cultura. A linguagem e o pensamento interagem em movimentos de vai e vem. O pensamento gera a palavra gera pensamento. Essa psicologia, desenvolvida principalmente por Vygotsky, entende que o desenvolvimento humano acontece por meio das relações sociais e da cultura. O ser humano, ele não nasce pronto. Ele se forma a partir das interações que tem com o outro e com os signos da sua cultura, como a linguagem, os símbolos, os gestos. Então, a linguagem, nesse contexto, não vai servir apenas para se comunicar, mas é uma ferramenta para pensar, organizar o mundo interno e construir a nossa identidade. Imagine numa roda de conversa, numa sala de educação infantil, por exemplo, listar com suas crianças palavras que usamos, para identificar dessa forma a que grupo pertencemos, além das diferenças e semelhanças que podem surgir entre os alunos. Como forma de construir a subjetividade e a cultura, as palavras carregam sentidos culturais e sociais e moldam o nosso modo de pensar. A linguagem não é só um meio de comunicação, mas novamente repito que é uma forma de construir o pensamento e a subjetividade, porque por meio dela definimos quem somos, como vemos o mundo, como enxergamos o nosso entorno. Ela se utiliza de elementos mediadores, que são os instrumentos e signos, e os processos mentais superiores permitem que nós consigamos planejar, prever consequências de ações, imaginar objetos. O professor, então, não só transmite conhecimento, mas oferece novas formas de pensar e novas formas de se expressar. Uma sugestão é que, numa sala de educação infantil, o professor sugira a gravação de pequenos textos autobiográficos, onde as crianças vão responder quem sou. Nesses casos,
haverá certamente aspectos distintos, religiosos, culturais, econômicos, sociais e emocionais entre essas crianças. A dupla mediação semiótica. Nela, a criança internaliza o mundo mediada por símbolos, como a linguagem, e pela presença do outro também, o adulto, o professor, ou até mesmo uma criança mais madura. A mediação acontece tanto por ferramentas simbólicas, como a fala e a escrita, quanto pelas interações sociais. O conhecimento ele não é dado, é construído na interação com outros e com os signos culturais. O professor, portanto, tem um papel central. Ele é o outro que guia, que provoca, que questiona e que oferece os instrumentos culturais para o aluno se desenvolver. Imagine um jogo de faz de conta, onde a criança utiliza objetos simbólicos para representar outras coisas. Nesses casos, uma caixa de papelão pode ser um carro, pode ser uma TV, pode se transformar naquilo que lhe vier à mente. Ela compreende as normas culturais com o cuidado e a divisão das tarefas no jogo de faz de conta. Aprende e se utiliza dessas normas e desse aprendizado para quando for brincar em situações posteriores. E a mediação psicológica acontece quando ela internaliza esses novos significados e coloca em prática, seja com pares, seja com adultos, em quaisquer circunstâncias da sua vida. Quanto aos conceitos espontâneos e científicos, podemos pensar o seguinte: os conceitos espontâneos vêm da vida cotidiana, são processos elementares, são reflexos que temos, são ações automáticas ou associações simples. Já os científicos vêm da escola e da ciência, são os processos psicológicos superiores, é a ação consciente, o caráter voluntário da atenção e da memória ativa, o comportamento intencional, desenvolvidos por mediação e contato humano. Vygotsky cita a zona de desenvolvimento proximal, o lugar onde a criança está e o potencial que ela tem para chegar a outro lugar. Nesse meio, existe a mediação do adulto, a mediação do professor, que vai subsidiar, potencializando através de instrumentos, de ferramentas, de signos, de desafios, para que a criança consiga atingir o objetivo e chegar num patamar mais elevado. Podemos pensar o seguinte: com relação aos conceitos espontâneos, imagine um mosquito pousando no homem ou no macaco. A reação natural seria abanar o mosquito, qualquer um poderia ter. No entanto, o discernimento para utilizar um repelente ou mesmo uma raquete elétrica e exterminar aquela situação faz parte da inteligência humana, do que o difere de um animal. Apesar de os conceitos científicos serem mais sistematizados, aprendidos na escola, aprendidos com a ciência, como entender conceitos mais complexos, a função da prática pedagógica é ajudar o aluno a transformar suas experiências em conhecimento mais elaborado. No entanto, o professor deve fazer isso sem desprezar o conhecimento cotidiano que ele já traz em si. Para que o professor consiga integrar assuntos com a realidade e torná-los interessantes para os alunos, ele não deve apenas repetir conteúdos, sem que os alunos entendam como estes conteúdos vão lhe servir no dia a dia, na sua prática. É importante que todos os conceitos sejam aplicados no cotidiano escolar, mostrando que serão utilizados posteriormente e que fazem parte do dia a dia. O professor, ao considerar o repertório do aluno, sem desconsiderar o contexto no qual ele está inserido, traz à aprendizagem um significado real, prático para a vida do aluno. Por exemplo, ao trabalhar o tema alimentação saudável, o professor pode começar perguntando o que os alunos costumam comer, quais são os alimentos da região, levá-los a um pomar, levar as crianças a um local onde elas tenham contato com esses alimentos e, posteriormente, apresentar as ideias da nutrição de forma científica. Assim, o aluno se sente valorizado e o conteúdo faz sentido porque está conectado com a sua vida. Concluímos, então, que pensamento e linguagem se encontram num determinado momento do desenvolvimento e se tornam complementares e indissociáveis a partir de então. A cultura se integra ao homem pela atividade cerebral, estimulada pela interação social, mediada pela linguagem, que é a ferramenta que torna o animal homem verdadeiramente humano. Os 4 pensamentos-chave vigotskianos são a interação,
a mediação, a internalização e a zona de desenvolvimento proximal. O conceito da dupla mediação nos mostra que ninguém aprende sozinho e que a interação é o coração do processo educativo. Então, toda prática cultural deve levar em conta o sujeito cultural e ativo que aprende. E é este sujeito que vai transformar a sociedade. Avancemos.